A seguir, eu apresento os componentes do grupo 4, o Ivair, a Luciane, a Simone e o Carlos. A Associação de Bolão União é uma entidade sem fins lucrativos e foi fundada em 1940. Sua sede localiza-se junto ao Centro Social e Cultural de Pinhal Alto, que é uma localidade pertencente ao município de Nova Petrópolis, situado na região da Serra Gaúcha. A entidade já teve diversas diretorias e atualmente conta com 297 associados. Nos últimos 10 anos, muitos sócios estavam deixando a entidade, acarretando uma diminuição dos recursos financeiros. Além disso, os que ainda permaneciam associados não participavam dos eventos promovidos. No final de 2007, teve a escolha de uma nova diretoria. Ao assumir a direção, no início do ano de 2008, foram realizadas diversas modificações, tanto no espaço físico, como também em relação às atividades e aos eventos promovidos. Conhecer o perfil dos associados, avaliar o grau de satisfação dos sócios, identificar sugestões de melhorias. A metodologia adotada nesta pesquisa foi de natureza descritiva, através de uma pesquisa quantitativa. Para a análise dos dados, foram utilizados métodos estatísticos. Os dados foram tabulados no software Excel. Após a tabulação, procedeu-se às análises estatísticas, tais como frequências, médias e desvio padrão. A população-alvo da pesquisa foi constituída pelos 297 sócios da entidade, da qual foi extraída uma amostra para a obtenção dos dados. Dentre as diversas técnicas de selecionar uma amostra probabilística de uma população, foi utilizada a amostragem aleatória simples, através da qual todos os elementos têm a mesma probabilidade de pertencer à amostra. Os questionários foram entregues pessoalmente aos sócios selecionados para serem respondidos em casa, sendo permitido aos dependentes que também opinem. Foram entregues 57 questionários e todos foram respondidos. Não foi possível entregar questionários para todos os sócios da amostra, portanto, o nível de confiança dos resultados é em torno de 59% e não 95%. O gráfico mostra a maioria dos associados é do sexo masculino. Podemos observar que 70% dos associados têm mais de 40 anos de idade e 24,56% dos sócios encontram-se na faixa etária de 46 a 50 anos. Este gráfico mostra que a maior parte dos associados trabalha na agricultura. Uma parcela considerável não respondeu a esta questão. No diagrama a seguir, podemos observar que a renda familiar é bem variada. Poucos sócios têm renda de até um salário mínimo. Com relação ao número de dependentes, o gráfico a seguir nos informa que uma boa parte dos sócios tem apenas um dependente. No gráfico a seguir, podemos observar que 24,56% dos sócios estão associados há menos de 5 anos. Ele também nos informa que 87,72% dos sócios tem menos de 30 anos de participação na entidade. Este gráfico mostra que os sócios estão satisfeitos com a maioria dos itens. Apenas nas questões horário de atendimento do bar e o valor do aluguel para não sócios, a maioria respondeu indiferente. Uma pequena porcentagem dos sócios está insatisfeita ou muito insatisfeita. O gráfico a seguir mostra o valor médio de satisfação em cada item. A maior média obtida foi a questão atuação da diretoria. Isso mostra que os sócios estão bastante satisfeitos com o trabalho que a atual diretoria vem realizando na entidade. Este gráfico, que dentre as opções, a maioria dos associados respondeu que prefere um telão para assistir eventos esportivos.
O gráfico mostra que os associados mais jovens gostariam preferencialmente que a entidade oferecesse mais festas, enquanto que os sócios de mais idade preferem o telão para assistir a eventos esportivos. Neste gráfico, observa-se que a companhia dos amigos é o item que mais agrada os sócios. Neste gráfico, podemos observar que a maior diferença entre opiniões concentra-se no segundo e no quarto item. A seguir, observamos que 63,20% dos associados consideram a entidade uma opção de lazer que a família utiliza. Este gráfico mostra as diferenças entre as opiniões dos associados com até 40 anos e mais de 40 anos, referentes à posição que a associação ocupa em relação ao lazer. Observa-se que não há grandes diferenças. A média ficou igual a 7,7, com um desvio padrão de 0,93. As sugestões mais cotadas foram as seguintes: adquirir uma área de terras e construir uma sede própria, proporcionar maior envolvimento e integração entre a comunidade, construir uma piscina, promover eventos animados e festas, ampliar o espaço físico, construir uma sala de jogos, construir uma cancha de futebol e vôlei, restringir o uso das dependências aos sócios, incentivar práticas esportivas, incrementar atos culturais, alterar a data do baile de agosto, definir os horários de atendimento, melhorar a limpeza e organização, maior estímulo ao público jovem, mais participação em torneios de bolão da região, reativar o bolão feminino, mais opções de lazer, proporcionar jogos de cartas, promover gincanas, promover festivais de música e domingueiras, variar as bandas, melhorar a cancha de bolão, conscientizar o apoio dos sócios nos eventos promovidos. A presente pesquisa mostrou que os sócios estão bastante satisfeitos com a entidade. O que mais agrada na associação é a companhia dos amigos e consideram que a entidade é uma opção de lazer para a família. Os sócios, em primeiro lugar, gostariam que a entidade oferecesse um telão para assistir eventos esportivos e sugerem que seja adquirida uma área de terras para a construção de uma sede própria. Os participantes desta pesquisa mostraram-se dispostos a contribuir e gostariam de ter acesso aos resultados. Por isso, pretende-se dar continuidade à pesquisa, reformulando o questionário com base nos resultados obtidos e distribuindo a todos os sócios no momento oportuno.